Irmãos, nós vamos hoje tratar sobre o tema o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus. E você saiu hoje da sua casa falando, eu vou participar do culto. Você saiu da sua casa e você veio cheio de expectativas para a igreja. E você pensa, poxa, mas que música eles vão cantar? Será que vão cantar uma música que eu gosto? Será que vai ser daquelas músicas mais antigas, aqueles hinos mais saudosistas, que são tão bonitos? Ou não? Será que vão ser alguns hinos mais modernos, onde os mais jovens gostam de bater palma e participar de uma maneira mais ativa? Você vem com a expectativa de que Deus vai falar com você nesse culto e que a palavra, pelo menos assim você espera, fale ao seu coração e te anime, e te exorte, e te restaure, e faça você se sentir cheio da presença de Deus. É assim que você sai de casa com uma expectativa para vir ao culto. Mas eu quero falar com você que existe o outro lado da moeda. A expectativa na hora do culto não é apenas sua quando você está saindo de casa. Existe uma expectativa maior, que é a expectativa que está sobre você. A expectativa a seu respeito na hora do culto. Que é a expectativa daquele que assiste o culto. Porque nós falamos, olha, nós vamos para a igreja assistir o culto. Mas, na verdade, ninguém vem para a igreja assistir o culto. As pessoas têm que vir à igreja para prestar culto. Quem assiste o nosso culto é Deus. A plateia é Deus. Quem bate palma nas horas do louvor, vibrante por causa do aroma suave que sai dos nossos louvores e alegra o coração, é o próprio Deus, que precisa ser engrandecido com todo o nosso louvor. Então, quando os irmãos estão tocando aqui, eles não estão fazendo louvor, eles estão apenas conduzindo o louvor comunitário que todos nós prestamos juntos. E o momento da palavra é o momento onde nós nos dedicamos à reverência daquela que nós temos certeza que é a palavra infalível e inerrante do Senhor. E porque nós acreditamos que essa palavra, ela tem poder de transformar a nossa vida e mais. Ela é o único veículo que tem poder para nos apresentar a salvação. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos prestando um culto a esse Deus glorioso e grandioso. Mas que tipo de culto é o culto verdadeiro que esse Deus espera de nós? Será que o culto verdadeiro se restringe a esse momento aqui de mais ou menos 1h30, 1h40, onde nós nos reunimos e nós cantamos e nós ouvimos a palavra e nós batemos palma e depois nós nos abraçamos e falamos a paz do Senhor e então depois nós nos despedimos e já pensamos em nos encontrar na semana que vem? Que legal, que gostoso é tudo isso. Mas será que para Deus isso é culto? Será que para Deus o culto se resume a isso? Então é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Eu vou ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Carta de Paulo, apóstolo, aos Romanos, 12, 1 e 2. Diz aí, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, onde Paulo ele está ensinando os irmãos de Roma a respeito do evangelho que ele tem pregado. Ele tem pregado aonde? Ele tem pregado pelo mundo afora. Paulo era um missionário. Paulo era alguém que ele tirou as escamas, ou na verdade as escamas foram tiradas dos seus olhos, para que ele pudesse ver a necessidade dos seres humanos, a necessidade das pessoas. E quando ele começou a pesar na balança a necessidade do ser humano, o que pesava mais era a necessidade da salvação. O que pesava mais era a necessidade do ser humano se encontrar com Deus. Porque por mais que o ser humano fosse rico, por mais que ele tivesse todas as riquezas possíveis e se encontrasse em total prazer, ainda assim, esse ser humano, ele estaria isento do prazer maior e da satisfação maior que pode ser proporcionada à vida humana, que é o sentimento de satisfação que nós encontramos na pessoa de Deus e nós encontramos também na salvação que Cristo nos proporciona. Ele sabia que o ser humano necessitava prioritariamente da salvação do Senhor. Então Paulo, depois de ter se dedicado às suas viagens missionárias e ter plantado igrejas ao longo da Ásia, por todos aqueles territórios onde ele percorreu, várias igrejas saudáveis e também igrejas que tinham problemas, igrejas onde ele escreveu cartas para poder doutrinar essas igrejas com problemas, e igrejas onde ele desenvolveu vínculos tão profundos de pastoreio com aqueles irmãos, que ele se sentia responsável e se conduía com as necessidades daquelas pessoas, e ao mesmo tempo ele era tão amado como pastor daquelas comunidades, que os irmãos se importavam com a sua integridade, se importavam com as suas necessidades, por causa dos vínculos tecidos entre pastor e igreja, missionário e igreja, na pessoa de Paulo e aquelas igrejas a quem ele havia plantado. Irmãos, quando nós entendemos todo esse mundo onde Paulo viveu, de se importar com as pessoas e de ver a necessidade humana delas de salvação, nós vamos ver a carta de Roma como uma expressão desse anseio por pregar o Evangelho, por falar a respeito de Deus. Paulo escreve a carta aos Romanos porque ele tinha uma estratégia. Paulo ele tinha um plano ao escrever a carta aos Romanos. O plano de Paulo era ir ao extremo do território romano, que era a última província de Roma, onde hoje se encontra a Espanha. Na época também Espanha. E ele queria chegar até a Espanha para poder falar ao Evangelho no extremo ocidente do território romano. E ele queria falar a respeito de Cristo, porque ele acreditava que ali, naquela região, ele já havia pregado o suficiente, agora ele queria estender as suas fronteiras. Então ele escreve a carta aos Romanos, porque ele pensava, bom, eu posso ir para a Espanha, e enquanto eu estiver indo para a Espanha, eu poderia estar passando em Roma, para conhecer os irmãos de Roma. Eu nunca conheci a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi plantada por Paulo. Ela foi plantada por irmãos. Esses tipos de irmãos sem nome, que fazem um serviço maravilhoso e que evangelizam e que, transformam a vida das pessoas e que às vezes o nome deles não fica registrado, mas a sua tarefa fica registrada no coração de Deus. Foram esses irmãos que plantaram a igreja de Roma. E aí Paulo queria passar pela igreja, conhecer a igreja de Roma, conhecer aqueles irmãos e conhecer a cidade de Roma também, porque apesar de Paulo ter direito de nascença
como romano, ele ainda não havia ido em Roma. Ele não havia estado em Roma. E ele quer agora passar por Roma, e ele escreve uma carta para preparar o coração dos irmãos, para falar aos irmãos sobre o propósito do coração dele, sobre os seus planos, sobre a sua estratégia. E aí ele vem falando assim, olha, eu quero pregar o evangelho na Espanha, eu quero ir até a Espanha, mas antes eu quero passar e conhecer vocês. Então eu vou fazer um esboço para vocês a respeito daquilo que eu tenho pregado, por onde eu tenho passado. E ele escreve a sua carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela é tão bonita, ela é tão bela, que alguns comentaristas chegam a dizer que ela podia ser chamada também do Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Porque ela fala a respeito da essência do Evangelho. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo havia acabado de fazer a exposição aos irmãos a respeito da salvação que se encontra em Jesus. Da salvação que Deus realizou através de Cristo. E às vezes alguma coisa passa despercebido na leitura, mas o texto que nós lemos começa assim, portanto, e esse portanto nos fala muito. Portanto, sabe quando a frase começa com portanto, pois, por isso, porque, na verdade é uma continuidade. Essa palavrinha está indicando que Paulo está dando continuidade a um assunto que ele já vem tratando anteriormente. E que o assunto que ele vai passar a tratar agora depende exclusivamente do entendimento daquilo que ele disse antes. Porque se você não entender o que ele disse antes, você não vai entender o que ele está dizendo depois. Então ele começa, portanto, e esse portanto nos fala a respeito do que Paulo escreveu do capítulo 3 ao capítulo 11. E nós vamos entender rapidamente o que Paulo escreveu do capítulo 3 ao capítulo 11. Em primeiro lugar, Paulo vai mostrar quem é o homem. Paulo vai ensinar os irmãos de Roma a respeito de quem é o homem segundo o Evangelho. Ele vai dizer que esse homem é alguém que rompeu com Deus. Ele vai dizer que o ser humano é aquele que está destituído da glória de Deus. Ele vai dizer que no mundo não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, ele vai dizer. E a uma, se fizeram inimigos de Deus. Então Paulo vai localizar toda a humanidade debaixo do poder do pecado. E mostrar que o pecado não é uma realidade apenas de uma etnia. Não é apenas a realidade dos judeus que haviam matado a Cristo. E não é apenas a realidade dos gentios ou os não-judeus que viviam na base do paganismo, que viviam através de adoração a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Não é apenas um tipo de etnia que está debaixo do poder do pecado. Mas todos os povos, todos os seres humanos, desde o menor até o maior, está debaixo da lei do pecado e se tornou escravo do pecado, seja ele judeu, seja ele não judeu, todos estão debaixo do poder e da autoridade e da maldição do pecado. Porque todos nós somos semelhança ou a semelhança de Adão. Quem é Adão? Adão é o primeiro homem. Foi o primeiro que rompeu com Deus, ao comer do fruto, ao negar a vontade de Deus, ao virar as costas para Deus, ao querer se tornar ele mesmo como Deus. Porque essa foi a tentação que fez com que Adão e Eva caíssem, ser como Deus. E na busca de ser como Deus, eles acabaram se tornando algo inferior ao ser humano. Que eles haviam sido criados como humanos, mas na queda, isso foi diminuído.
isso foi diminuído. A imagem da humanidade que Deus criou na vida deles, que é a humanidade, a semelhança e imagem de Deus, ela foi suja, ela foi manchada. Mas agora, porque nós somos descendentes de Adão, todos nós estamos sofrendo as consequências dessa queda. Todos nós estamos debaixo dessa mesma maldição. Todos nós estamos debaixo da morte que começou a fazer parte da vida de Adão, da vida de Eva. Ele era nosso representante, o primeiro representante da raça humana. Então, quando ele caiu, todos nós caímos junto com ele. E Paulo vai nos definir o nosso status, a maneira como nós vivemos, através de duas palavras. Ele vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos de pecado. E ele vai dizer também que nós somos escravos do pecado. É assim que ele vai dizer que a raça humana se encontra. Essa é a realidade do ser humano sem Deus. Mas não é apenas que nós nos encontramos no estado de pecado, mas nós nos afastamos totalmente de Deus. Nós nos afastamos totalmente da bondade. Nós nos tornamos homens, uma humanidade completamente corrompida, uma humanidade completamente maligna, uma humanidade completamente voltada para o abastecimento do seu ego, do seu eu, para o abastecimento de si mesmo e das suas vontades. Por mais que nós tenhamos o interesse, às vezes, de fazer o bem, sem a ação de Deus, tudo o que nós fazemos é recheado de um sentido egoísta. É isso que Paulo vem ensinando nesses primeiros capítulos. Mas aí, se acabasse assim, a nossa história era uma história terrível. Mas ele começa a contar uma outra história que está acontecendo junto com a nossa, que é a história do desenvolvimento do plano de Deus. Uma meta-história que se desenrola junto com a história da humanidade caída, que é a história da salvação. E entra ali, diante das luzes da ribalta, Jesus e a história do Cristo. E esse Cristo, ele se torna, como Paulo o chama, o último Adão, para mostrar que assim como Adão, e nós que estávamos em Adão, nós caímos e nós fomos afastados de Deus, aqueles agora que se encontram em Cristo são reaproximados de Deus. Por quê? Porque Jesus, o último Adão, ele é totalmente diferente do primeiro Adão. Ele é totalmente diferente da gente, porque nós somos a semelhança de Adão, mas Jesus não. Jesus, ele é a semelhança do Pai. Então ele é totalmente diferente, não apenas no sentido ético, moral, não apenas no sentido espiritual, não apenas porque Jesus fazia o que era correto, não apenas porque Jesus guardou a lei, mas os estudiosos vão definir essa diferença como uma diferença ontológica. A diferença ontológica é a diferença do ser, é a diferença do ser mais essencial, daquilo que nós somos, na nossa integridade, na nossa integralidade. Ele é totalmente diferente. Jesus é totalmente diferente da nossa natureza caída. E esse Jesus, ele vem e ele apresenta ao mundo o que é de fato ser filho de Deus. O que é de fato você ser a semelhança de Deus. E em Jesus nós vemos o que é ser humano de verdade. Quando nós vemos Jesus andando com Deus, servindo a Deus, sendo completamente ligado a Deus, através de uma espiritualidade genuína, vibrante, fervorosa, de um amor que os aproxima e que não os separa, então nós descobrimos o que é ser humano de verdade. Ser humano de verdade é ser ligado a Deus.
Ser humano de verdade é ter uma natureza totalmente diferente da natureza que nós temos agora. Ser filho de Deus não é apenas cumprir rituais. E Paulo vai mostrar isso. Não é apenas simplesmente você ir ao templo, não é apenas participar das assembleias, não é apenas participar do culto, não é apenas dar ofertas, não é apenas participar das liturgias. Supera isso. Ser filhos de Deus não é apenas guardar leis, fazer ou não fazer. Ser filho de Deus é ser diferente de tudo que o ser humano havia se tornado depois da queda. Para Paulo, ser filho de Deus é você se tornar humano. E à medida em que Jesus e Deus trabalha na sua vida, você vai se tornando diferente de tudo aquilo que a humanidade se tornou depois da queda, depois que rompeu com Deus. Porque se existe algo que Deus está fazendo em nós, Deus está fazendo em cada cristão, é moldando nele a pessoa de Cristo. Nós estamos sendo vestidos de Cristo. Nós estamos sendo revestidos de Jesus. E à medida que nós estamos sendo revestidos de Jesus por meio do Espírito de Deus, Ele está nos fazendo novas criaturas. Nós estamos sendo regenerados. Nós estamos vivendo uma vida nova. Essas são as palavras que Paulo vai usar. À medida em que nós estamos vivendo, sendo trabalhados por Cristo, essa nova vida também se chama novo nascimento, porque nós nascemos de novo, nós somos novos, nós somos um ser diferente, agora um ser sendo regenerado, gerado novamente por Deus, transformado por Deus, tudo isso está no portanto. Então, para poder nos conduzir a Deus, nos conduzir de volta a Deus, por causa do nosso pecado, por causa da dureza do nosso coração, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas limitações, e principalmente porque um dia nós nos rebelamos contra Deus e contraímos uma dívida impagável. A dívida impagável se chama dívida do pecado. Essa dívida nenhum de nós poderíamos pagar, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém poderia pagar. Então, Jesus, esse que veio para mostrar o que é ser filho de Deus, também tomou o nosso lugar no alto daquela cruz e morreu para pagar a nossa dívida. E quando ele morre para pagar a nossa dívida, os mortos, que somos nós, eles são vivificados, eles são cheios do Espírito, e agora também são cheios de vida. E os escravos, que também somos nós, eles são libertos, e as algemas e os grilhões, eles caem por terra, e nós somos vivos para viver uma nova vida, e libertos para poder desfrutar de uma verdadeira liberdade. Tudo isso Deus está fazendo por nós em Cristo Jesus. E uma das percepções que nós temos nas Escrituras, irmãos, é que o cristão ele é um único ser humano que goza de verdadeira liberdade. Um único, que tem verdadeira liberdade. Nós somos livres, libertos, em primeiro lugar, segundo Paulo, da lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que fazia com que aqueles judeus do primeiro século vivessem um legalismo, vivessem uma espiritualidade ritualística, aprisionada. Nós não contamos mais com observação das leis como sistema de salvação. Nós não ficamos olhando e falando assim, porque cumpriu isso está salvo, porque descumpriu aquilo está condenado. Não, agora nós somos justificados pelos méritos de Cristo e salvo pelas ações graciosas de Deus.
O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, tudo aquilo que Ele fez na cruz, todos os méritos dele na cruz, como Filho de Deus, o único Filho de Deus. Quando eu passo a crer nele, esses méritos estão sobre a minha vida, são compartilhados comigo graciosamente, e por causa desses méritos graciosos de Jesus, desses méritos maravilhosos de Jesus, eu alcanço a salvação, não por meus esforços, mas por causa da graça dele. Nós somos libertos do pecado. Ao mesmo tempo que nós somos justificados, nós também somos libertos do poder do pecado, de tal maneira que nós fomos regenerados pela nossa união com Cristo. E isso significa que o nosso principal desejo, a partir da salvação, é servir a Cristo na prática da justiça. Nós não podemos mais dizer que somos cristãos e continuar flertando com o pecado. Nós até pecamos, porque nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, nem da sedução do pecado. Mas nós não vivemos na prática do pecado como escravos mais. Nós podemos, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, dizer não ao pecado e não à cultura pecaminosa. Então as pessoas vivem de uma determinada maneira que talvez não glorifique a Deus. Nós não precisamos mais dar desculpas de que porque fulano errou com a gente, eu não preciso e não posso estender o perdão para aquela pessoa. Eu posso, porque o Espírito está me capacitando. Nós não somos fruto do meio, porque todo mundo fala palavrão aonde eu estou, então eu vou falar palavrão também, isso vai ser normal. Não, não vai. Nós não somos fruto do meio. Pelo contrário, nós vamos viver na estrutura do reino de Deus, e mesmo que o reino ainda não tenha se manifestado na totalidade, ele se apresenta da maneira mais densa possível nas nossas vidas, e as pessoas conseguem ver diferença em mim e em você, como cidadãos, não dessa pátria terrena, mas de uma pátria celestial. Nós somos libertos da morte, irmãos. A ressurreição de Cristo é a prova de que a morte não tem mais domínio sobre nós. E apesar de nós sofrermos a morte física, experimentarmos a morte física, nós estamos seguros contra a morte. Porque existe um dia após o túmulo. Nós não experimentaremos a segunda morte. Nós não experimentaremos o distanciamento eterno de Deus, mas nós estaremos sempre com Ele, principalmente crendo que um dia nós seremos ressuscitados junto com Ele. Nós estaremos eternamente ao lado de Cristo. Nós somos libertos da nossa própria justiça, da justiça própria. A justiça própria é aquele sentimento que nos faz olhar para os nossos próprios atos e nos considerar melhores do que as outras pessoas. Nós olhamos para nós mesmos e olhamos para algumas vantagens que nós temos. E só olhamos para as vantagens, porque do outro lado existem as desvantagens. E nós aplicamos essas vantagens em cima de outras pessoas e achamos que somos melhores do que elas. Agora todo mundo é classificado como incapaz. Diante de Cristo todo mundo é incapaz. Diante de Deus todo mundo é culpado. Diante de Deus todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos carentes da graça dele. Então ninguém pode olhar para o outro com um ar de superioridade. Então nós somos libertos desse tipo de visão. E ao mesmo tempo nós somos livres das regras que outras pessoas acrescentam aos ensinamentos das Escrituras. Eu não preciso mais viver sobre a ditadura espiritual de outras pessoas. Eu não preciso mais viver sobre os enganos espirituais que as pessoas criam aí fora. O padrão de vivência espiritual do cristão não se faz através de experiências particulares de outras pessoas.
porque eu tive a experiência de ir ao terceiro céu, então você também, para ser cristão, tem que ter a experiência de ir ao terceiro céu. Não! A experiência do cristão, ela é costurada com Cristo através das Escrituras, da Bíblia. Essa é a verdadeira experiência. É a palavra de Deus que faz isso. Sabe, nos tempos de Jesus, por causa das leis que existiam no Antigo Testamento, os líderes religiosos criaram 613 regras a mais do que as leis que existiam na Bíblia. 613 regras a mais, fora as leis e as explicações dessas 613 regras. Eles criaram isso a partir da sua compreensão particular, da sua invenção particular, e aprisionavam as pessoas debaixo de um legalismo. Nós não vivemos a partir disso, nós vivemos a partir da leitura das Escrituras e daquilo que as Escrituras nos ensinam. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, infalível e inerrante. E somente dela, e através dela, nós temos de fato um encontro com a palavra de Deus que transforma a vida e gera salvação. Somente através delas. Mas, irmãos, tudo isso que nós falamos aqui se encontra no portanto. Está aí nessa palavra portanto. E agora, entendendo isso, entendendo o que nós somos, o que Jesus fez por nós, então, nós podemos dar prosseguimento ao que Paulo está querendo ensinar. E aí ele vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele vai dizer, é pelas misericórdias de Deus que eu estou agora escrevendo a vocês. Por tudo o que eu ensinei até agora, pela graça que foi manifestada na salvação. Prestem atenção no que eu estou ensinando. Prestem atenção na graça que foi manifestada na pessoa de Jesus. Prestem atenção no amor que Deus tem demonstrado pela humanidade caída. Prestem atenção da forma como Deus tem resgatado vocês e Ele tem se entregado no alto da cruz, vertendo o seu sangue precioso para pagar uma dívida que você contraiu. Olhe essa graça, e por causa dessa graça, agora prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. É o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí ele vai começar a falar o que é culto. Ele vai começar a nos ensinar o que é o culto verdadeiro. Culto verdadeiro, irmãos, em primeiro lugar é através de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existem aqueles por aí que dizem que por ter sido feito o sacrifício perfeito de Jesus no alto da cruz, não existe mais necessidade de nenhum outro tipo de sacrifício. Isso é um exagero, porque a própria Bíblia está nos recomendando a um sacrifício. Por outro lado, existem aqueles que continuam orientando as pessoas a fazer sacrifícios de todos os tipos, com a finalidade de alcançar o favor divino. Venham aqui, façam um sacrifício no altar. Tragam as suas ofertas. Preencham o cheque de vocês com muitos zeros. Comprem uma arquinha, comprem uma rosinha, comprem o sal grosso. Compra isso, compra aquilo, compra o tijolinho da casa própria, compra a caneta para o cheque não voltar mais, compra, a meia para você colocar o pé onde você colocar o pé, o Senhor te dará. Eles inventam tudo isso, agora tem até o sabonete da lipoaspiração, comprem. É isso que as pessoas estão pregando aí fora. Métodos, metodologias, formatos para você alcançar o favor divino, irmãos. Isso é contrário às Escrituras. Irmãos, isso é uma afronta ao sacrifício de Cristo.
Cristo fez o sacrifício perfeito para que através de Jesus e dos seus méritos na cruz, Deus, no seu infinito amor, fosse gracioso o suficiente para lidar conosco da melhor forma possível. Deus faz para os seus filhos, não porque eles trocam alguma coisa com Deus, mas porque Ele os ama. É isso que Paulo vem nos ensinando. Se você quer sacrificar alguma coisa a Deus, não é o seu dinheiro. Se você quer sacrificar alguma coisa a Deus, não é o nome de uma pessoa que você anota no papel para ser queimado numa fogueira santa. Se você quer sacrificar alguma coisa a Deus, não são os seus bens. Se você quer sacrificar alguma coisa a Deus, você tem que sacrificar a si mesmo. Sacrificar a si mesmo é a sua vida, é colocar a sua vida à disposição de Deus, é colocar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Nosso objeto de sacrifício é aquilo que nós somos, na nossa integralidade, é aquilo que nós somos. Quando ele fala aqui, olha, você precisa entregar o seu corpo como sacrifício, algumas traduções vão dizer, o seu corpo como sacrifício vivo. Ele está falando do corpo não apenas no sentido corpóreo, como membros para fazer a vontade de Deus, mas tudo aquilo que nós somos. Todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades precisam ser entregues a Deus, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos olhos. Tudo isso de maneira a demonstrar a santidade de Deus expressa na salvação. Porque esse sacrifício, ele é vivo e santo. Os outros sacrifícios ficaram para trás. Não precisamos mais sacrificar animais ou qualquer outra coisa. Nós entregamos agora a nossa própria vida a Deus e falamos, Senhor, cumpra a tua vontade em nós. Mas esse sacrifício, ele é santo. Ele é santo porque ele não é motivado pela necessidade. Ele é santo porque ele não é motivado, irmãos, pela concupiscência, os desejos desenfreados. Ele não é motivado por um trocadilho, onde você vai lá e dá alguma coisa para Deus para Ele poder te dar em dobro. Onde você vai lá, você oferta alguma coisa para Deus para poder fazer uma barganha com Ele, para Ele te dar alguma coisa. Não é nesse padrão. Ele é santo porque ele parte de um coração grato. Ele é santo porque você entendeu tudo o que Deus fez por você. Porque você entendeu Romanos, do capítulo 3 a 11. Porque você entendeu quem você era, totalmente desprovido de bondade. Mas você também entende que Deus amou você. Você entende que Ele se entregou por você. Jesus se entregou no alto daquela cruz. Você entende que você por si mesmo não pode alcançar a salvação. Mas você entende que esse Deus chamou você, elegeu você na sua graça. Você entende isso? E porque esse Deus agiu dessa maneira com você, graciosamente, você se devota a Ele em gratidão. Se entrega a Ele por gratidão. E você fala, obrigado, Senhor. Eu não tenho outra coisa a não ser servi-lo, a não ser me entregar totalmente nas tuas mãos e para a tua vontade. E você faz isso para que tudo isso se torne de fato agradável a Deus. Para que a sua vida se torne agradável a Deus. E ele vai continuar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai dizer que o culto ele é racional. A palavra aqui, racional, também pode ser traduzida por razoável ou espiritual, dando a entender que o nosso culto a Deus deve ser algo que envolve a nossa razão e o nosso coração. Ou seja, o ser humano na sua totalidade.
Não é um culto meramente racionalizado, porque senão se torna frio e vazio, como os cultos israelitas do Antigo Testamento. Nem um culto fundamentado no emocionalismo, como nós encontramos muito hoje nas nossas igrejas, porque isso perde o propósito de adoração. O propósito da adoração a Deus se torna meramente um entretenimento humano. As pessoas vão para sentir, as pessoas vão para se emocionar, elas não vão para prestar culto. Portanto, o culto verdadeiro deve ser o ato do ser humano dedicar a Deus todas as suas faculdades, emoções e sentimentos em total devoção e gratidão a Deus. Esse é o culto verdadeiro. Ele diz: não vos conformeis com o presente século. Você só pode não se conformar com o presente século quando você se dedicar ao conhecimento do Evangelho. Se você contar com a ação do Espírito e se você tiver um interesse fervoroso no porvir, na eternidade. Você precisa se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Você precisa, buscar ser cheio do Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, você precisa se inspirar todos os dias com a realidade celestial, com o reino de Deus que vai se concretizar. Eu quero ilustrar isso para você, como nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes nós vemos assim, da seguinte maneira. Imagina que eu estou numa estrada. Aqui é uma estrada. E essa estrada é uma estrada infinita. Ela é uma estrada infinita. É uma reta que nunca vai acabar. Essa é a estrada da vida. Você entra na vida e você depois descobre que ela não vai acabar mais. E que depois de um certo tempo, ou você vai estar com Cristo em glória, ou você vai estar perdido no inferno sem Cristo. E aí você quer começar a sua jornada da vida. Você está na estrada da vida e você vai começar a sua jornada. E você dá um passo. E você descobre que esse passo é a sua vida toda. Que tudo que você vive nessa realidade não passa de um passo. Que o tempo que você tem aqui é só um passo na jornada. Que ainda tem os quilômetros da eternidade afora. De tão rápida que é essa existência. De tão rápido que é o tempo que nós temos nesse mundo. É só um passo na jornada. Só que o que acontece? Nós vivemos tão voltados para essa realidade, onde nós nos encontramos, que nós não prestamos atenção que existe a estrada inteira pela frente. Nós só nos concentramos no primeiro passo. E vivemos só para o primeiro passo. E só entendemos a vida a partir do primeiro passo. E esse mundo onde nós vivemos, ele é tão paradoxal, complexo, perplexo, sedutor e desordenado em relação ao caráter santo de Deus, que nós acabamos restringindo a nossa visão de vida apenas nesse simples momento. E vivemos só para esse simples momento, sem levar em consideração a eternidade para a qual nós fomos chamados. Existe uma eternidade. Existe o dia após o túmulo, quando nós somos guiados nessa vida pelos valores do reino eterno de Deus, demonstrando inconformismo com o sistema maligno deste mundo, e apresentamos a todos nossas características de peregrino nessa terra. É quando nós não nos conformamos. É quando nós falamos, esse mundo não vai nos formar, não vai formar a nossa mente, mas nós vamos ser transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus e pela busca ansiosa por estarmos com Cristo em glória. Então nós vamos ser transformados. E ele fala, transformai-vos. A palavra transformai-vos é metamorfo. Metamorfo. Sejam transformados totalmente.
transformados totalmente. Essa transformação é fruto do trabalhar do Espírito de Deus no nosso coração e a vivência do Evangelho de forma prática. O Evangelho não pode ficar só aqui na cabeça, ele tem que se tornar prático no nosso dia a dia. Ele tem que se tornar ativo no nosso dia a dia. E aí, se nós temos o portanto, que fala a respeito dos capítulos de 3 a 11, nós temos o transformai-vos, que fala a respeito do restante do capítulo 12 até o capítulo 15. E aí eu resumi isso para vocês. O que é o culto a Deus de maneira prática? Que não se resume apenas ao que nós estamos fazendo aqui. O que é o culto a Deus para Paulo? Para Paulo, culto a Deus é respeito às diferenças. A marca da obra, das mãos de Deus, é a diversidade e não a uniformidade. Respeite a diferença entre o próximo. Culto a Deus é viver na prática do amor, é detestar o mal e apegar-se ao bem, é ter uma espiritualidade fervorosa, mostrando alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. É sermos preocupados com as necessidades alheias, é sermos hospitaleiros, é sermos perdoadores, é nos alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram, é abandonar o orgulho e abraçar a humildade, é não nos acharmos superiores aos outros, nem mais inteligentes, é nos esforçarmos por fazer o bem a todos, incondicionalmente, é não sermos vingativos, é nos compadecermos com as necessidades do próximo, mesmo esse próximo sendo o inimigo, é matar a fome dele, é matar a sede dele, é agasalhar, é visitar, é cuidar. É nos sujeitar a todas as autoridades no seu papel de autoridade. É cumprir os nossos compromissos. Ele vai dizer, ninguém fique devendo nada ao outro, a não ser o amor. É não adulterar, é não assassinar, é não furtar, é não cobiçar. E é amar o próximo como a ti mesmo. Culto a Deus é ser ético e moral. É afastar-se de bebedeiras, brigas e imoralidades sexuais. É acolher o fraco na fé e não ser instrumento para acabar com a pouca fé que ele tem. É não falar mal do outro, porque isso é falso testemunho. É ser simpático e altruísta. Então, o culto verdadeiro a Deus continua no domingo à noite, mas ele se estende todos os dias da sua vida, de domingo a domingo, em todos os momentos, em todos os horários, porque o culto a Deus não é algo que você participa, é algo que você presta, e esse Deus você carrega aonde quer que você vá, e ele carrega você também. Amém?